LinkedIn. Sim, estamos ao vivo, caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior falando em mais um episódio completamente improvisado, completamente imprevisível do Roda e Avisa, esse podcast aqui que surgiu há 22 anos, em 2003. Eu estou fazendo essa edição extra aqui, porque eu fiz uma ontem, dei uma outra gravação aqui ontem, mas hoje é o Dia Internacional do Podcast, eu não sabia. Né? Espelho, espelho meu, existe algum podcast brasileiro mais antigo do que o meu? E tem uma característica interessante aqui que eu acho que vale a pena a gente registrar, por isso que eu não queria deixar passar em branco, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, onde cada vez menos a gente vai ver pessoas assim, falando de coração ex-cordes, falando de improviso, sem nenhum tipo de filtro, sem esconder aqui a marca do tempo, sem esconder a marca da idade, sem nenhum tipo de edição, né, fazendo uma coisa raiz. Isso deve estar em vias de extinção, porque agora há pouco eu quis ouvir uma notícia muito interessante e ela estava sendo lida por uma inteligência artificial, que não dorme, não descansa, não tem 13º, não tem salário, não se cansa, não engasga, não vacila, e também a gente está vendo surgirem aqui e ali, quer dizer, as pessoas já andam bastante artificiais, né? Silicone aqui, botox lá, mas agora a gente está vendo surgirem influenciadores completamente virtuais. Então, eu acho que é interessante, pelo menos para mim, né, honrar essa data com esse aspecto de, como hei de dizer, de um certo deleite e ainda poder existir um canal, esse canal para mim, para eu poder abrir aqui o coração e falar de improviso ao vivo, que acho que é uma coisa que realmente é um talento que deve estar em extinção também, porque cada vez menos as pessoas estão aprendendo a interagir em tempo real, a gente está em tempos estranhos, mas sobretudo porque eu acho que tem uma questão curiosa, social aqui, que a gente deveria prestar atenção, a gente deveria olhar em volta. Hoje de manhã eu estava tomando café com a minha mulher, que é um daqueles momentos mágicos, uns rituais mais importantes do dia. Ela começou a lembrar da avó dela, que tinha um talento especial, extraordinário, para cuidar das pessoas, para cuidar de um ferimento, para cuidar de uma doença, para cuidar de uma febre. Ela sabia tudo, ela sabia tudo. Essa avó que morava com ela e um dia morreu, né? Morreu em casa, como que, o que acontecia naquele momento. Mas veja, essa experiência que parece, sei lá, normal, hoje em dia ela é quase que alienígena, porque veja bem, o que a gente está fazendo? Não existe mais espaço para essa família estendida. Né? A gente tem hoje famílias cada vez mais reduzidas, ou nem famílias são, né? Pessoas vivendo sozinhas. Aí, quando as pessoas envelhecem, elas simplesmente desaparecem, vão para um asilo, ou a gente coloca em algum cantinho com cuidadoras 24/7, e aí, quando elas ficam doentes, elas vão para o hospital, a gente não vê a doença, e quando elas morrem, elas simplesmente desaparecem, como se alguém tivesse apertado um botão de descarga. Então, veja, de uma hora para outra, o nosso mundo, o nosso entorno, é como se fosse um episódio perpétuo do Friends, onde todos são bonitos, onde todos são sexys, onde tudo aquilo, né, que tinha a ver com a experiência humana, que tem a ver com isso aqui, cabelos grisalhos, tem a ver com a pele, com marcas da idade, isso começa a desaparecer e fica essa corrida completamente insana das pessoas quererem parecer com aquilo que elas veem no Instagram. Não no meu, porque o meu também não tem filtros. As pessoas começam a surtar e começam a alterar as suas fisionomias, o seu corpo, para ficarem próximas de algum ideal, um ideal que possível que não envelheça, porque envelhecer aparentemente é desaparecer, sobretudo no mercado de trabalho, como muitas pessoas aqui já devem ter percebido, pergunte-me como eu sei. Então, essa entrada ao vivo, completamente sem roteiro, completamente inesperada, não só para honrar os 25, quer dizer, o Dia Internacional do Podcast, mas também os 22 anos do Roda e Avisa. Eu criei o Roda e Avisa em 2003, na época não tinha vídeo, era só áudio, eu gravava muitas vezes dirigindo para o trabalho. E eu comecei a produzir o Roda e Avisa dessa maneira, porque a internet estava num momento muito confuso, eu queria compartilhar essa confusão.
naquele momento eu não podia imaginar os rumos que a internet tomaria, os rumos que o digital tomaria, os rumos que a sociedade tomaria, mas eu continuo, pelo menos aqui, teimosamente insistindo em fazer algo humano, demasiadamente humano, sem filtros digitais, sem filtros afetivos, sem filtros de agenda, né, mostrando aqui o passar do tempo. É lógico, é um modo anacrônico, mas eu não podia deixar de passar essa oportunidade enquanto ainda tem espaço para a gente ser gente. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, obrigado pela companhia de quem me segue aí há tanto tempo. Bem-vindos a quem acabou de descobrir esse canal tão peculiar, sem nenhum tipo de monetização, sem nenhum tipo de comercialização, completamente independente. Eu fico feliz que a internet me permitiu isso, me permitiu manter esse cantinho muito singular, muito batendo fora do bumbo, né? Sem me pautar pelas modas, sem me pautar por interesses estranhos. Eu consegui, pelo menos durante esses 22 anos, pelo menos até agora, manter esse Roda e Avisa rodando e avisando. Caríssimas, caríssimos e caríssimos, feliz dia do podcast para todos vocês, um grande abraço e até a minha próxima entrada absolutamente imprevisível. Agora a gente encerra.